Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. Nós vamos ler dois textos bem pequenininhos, dessa vez é pequeno mesmo. O primeiro está em Lucas 11, mas a gente vai se focar mais no segundo, que está em Lucas 18. Abra primeiro em Lucas 11, do versículo 5 ao 8. Lucas 11, versos 5 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Quem puder, pode se pôr de pé, por favor. Diz assim: Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães? Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Agora abram em Lucas, capítulo 18. Vamos ler dos versos 1 até o verso 8. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que Ele ainda encontrará fé sobre a terra? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque pudemos ouvir a Tua palavra. De forma que nós já fomos alimentados pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude agora a entender aquilo que o Senhor nos transmitiu pela pena do Seu escritor, Pai, inspirado. Senhor Deus, abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos, para que possamos estar atentos àquilo que o Senhor e o Teu Espírito Santo têm para falar conosco. Que o Senhor nos ajude a focar na Tua mensagem, e apenas na Tua mensagem, Pai, para que sejamos transformados, para que sejamos enchidos do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, a Tua palavra, não a palavra de homens, mas a Tua palavra. Salva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Poderia pedir só um copinho de água, por favor? A nossa mensagem de hoje é sobre orar. E o título é Ore sem desanimar, ou Ore até que o Senhor responda. No século XIX, existiu um pastor chamado George Miller. E esse pastor, ele era muito conhecido por ser um homem muito grande na fé, um homem respeitado, verdadeiramente alguém que se podia imitar. E em novembro de 1844, o Miller começou a orar pela salvação de 5 amigos. Ele orava dia após dia e noite, todos os dias sem falhar. E depois de 18 meses orando, o primeiro amigo dele se converteu. E ele continuou orando, porque ainda restavam 4 amigos. 5 anos depois, o segundo amigo dele se converteu, entregou a vida a Jesus Cristo. 6 anos depois, foi a vez do terceiro amigo. George Miller então orou por eles todos os dias. E por impressionantes 52 anos, esse homem orou pelos seus amigos. Ele orou até o dia em que ele adoeceu e ficou de cama. No seu último culto, antes de falecer, antes dele falecer, ele pregou.
E o quarto amigo dele entregou a vida para Jesus Cristo. Mas e o quinto amigo? Faltou um. O quinto amigo entregou a vida a Jesus alguns meses depois, ao lado do túmulo de George Miller, chorando pela vida que o seu amigo teve e pela devoção que ele tinha a Deus, a ponto de orar 52 anos pelo seu amigo. É fácil e é motivador orar no primeiro dia do nosso problema. A gente tem forças, a gente quer que aquilo se resolva. Mas e quando nós temos que orar 100 dias? Quando chega a 10ª semana da nossa oração? E quando nós estamos 5 anos aguardando uma resposta que parece não vir? Muitas vezes, o cansaço é mais forte do que a nossa perseverança. E é ele que nos faz parar de orar. Muitas vezes, essa demora de ver uma resposta é o que nos desanima e o que nos faz deixar de orar. Jesus sabia disso. Jesus sabe que nós somos assim. E Lucas 18, que nós lemos, é um dos poucos versículos onde o autor nos dá a aplicação do texto antes mesmo de contar a história. Veja só, Jesus lhes contou uma parábola, versículo 1, para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. E para obedecer esse chamado de Jesus, para obedecer isso que Jesus quer que nós façamos, nós precisamos entender 3 verdades que Jesus nos ensina através dessas 2 parábolas que nós lemos. Primeiro, não distorça o caráter de Deus. Por quê? No versículo 2, é dito que em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum, ele não respeitava ninguém. Jesus ele vai introduzir então a história de uma viúva diante de um juiz que era um juiz que não respeitava, não se importava, não queria saber do bem-estar de ninguém e muito menos temia Deus. Deus para ele provavelmente era apenas uma história, apenas alguém distante, apenas uma grande fábula. Enquanto na parábola de Lucas 11, nós temos um homem que está na cama e não quer ser incomodado, porque passa da meia-noite, ele está dormindo. Só que Jesus aqui usa um argumento rabínico do menor para o maior. Por quê? Até mesmo o pior exemplo é capaz de fazer a coisa certa, é isso que Jesus está dizendo. Até uma pessoa que não respeita ninguém, até uma pessoa que não teme a Deus, até uma pessoa que está incomodada em ter que atender a sua porta, ela acaba cedendo. Quanto mais nós, que somos movidos pelo caráter, pelos princípios, pela lei de Deus, quanto mais nós não devemos fazer a mesma coisa. Se até um juiz corrupto e um vizinho preguiçoso cede diante da insistência, quanto mais o nosso Pai, já não mais nós, mas o nosso Pai, que é perfeito, que é santo, que é justo, que é bom, quanto mais Deus responderá ao nosso clamor. Não sei quantos aqui tiveram a experiência de trabalhar no comércio, seja vendendo alguma coisa, seja no caixa de algum lugar. Todo mundo que trabalha no comércio vivenciou essa seguinte situação. Vamos supor que o estabelecimento fecha às 7. Às 6h59 e 45 segundos, aparece um cliente. Mas não é um cliente que sabe o que ele quer. Não é um cliente que foi lá decidido comprar algo. É um cliente que entrou ali, gostou e falou, eu não sei o que eu quero escolher. E ele quer a sua recomendação. E ele gasta tempo querendo saber a sua opinião. E você querendo ir para casa, porque você tem que comer, fazer a janta, cuidar de um monte de coisas. E o cliente entrou faltando 15 segundos para fechar. O sentimento daquele homem na primeira parábola era esse. Só que um pouco pior, né? Porque pior do que isso é você acordar meia-noite e ter que resolver um problema. À meia-noite. Talvez você tenha parado de orar, porque lá no fundo, lá no fundinho do seu coração, talvez, por algum momento, você tenha pensado que Deus está distante, que Deus é frio, que Deus não responde, que Ele está ocupado demais, que nada nunca vai mudar. Talvez você tenha parado de orar porque você acha que Deus tem coisa mais importante para fazer, tem pessoas melhores para atender. Talvez a fila seja grande, você está no final, eu não sei. Não distorça o caráter de Deus.
Não mude quem Deus é. Porque veja como ele é bondoso, como ele é gracioso e como ele tem o prazer de abençoar e cuidar de ti. Jesus está dizendo, quanto mais o Senhor, quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, quanto mais o Senhor não se importará com a sua dor, com a sua fragilidade, com o seu problema. Deus é a força que te falta para continuar orando. O Espírito Santo é a força que te falta para continuar insistindo. É Ele quem te dá essa força e Ele quer te dar essa força. Outra coisa que esses dois textos nos ensinam sobre orar, até que o Senhor responda, é que nós não podemos ter vergonha de importunar. O que eu quero dizer com isso? Veja o verso 8 de Lucas 11. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser o seu amigo, ele não fará por causa do incômodo. Aliás, ele o fará por causa do incômodo, ele dará tudo o que tiver necessidade. A palavra aqui, que é usada, traduzida como incômodo, ela também pode ser traduzida como audácia, como uma falta de vergonha. No mundo grego secular, essa palavra ela era frequentemente usada como um insulto até, para descrever alguém que era intrometido, alguém que se metia no problema ou nas coisas dos outros sem pedir, alguém que simplesmente era inconveniente. E quando nós vamos para Lucas 18, Jesus diz que esta viúva fica incomodando, e aqui ele usa uma outra palavra para incomodar, e diz também que ela poderia molestar, isso o juiz falando. E a palavra incomodando aqui é justamente de provocar, de ser inconveniente, de ser um desconforto, de ser alguém chato, insistente, enquanto molestar é alguém cansativo. E, inclusive, uma curiosidade interessante é que essa palavra, ela traz a ideia de alguém que levou um soco no olho e o olho ficou roxo. E aí é aquele incômodo do olho inchado, do olho com hematoma. Então, a ideia que ele quer passar é a chatice que é aquele vizinho acordando o homem à meia-noite, e a chatice que foi aquela velha, aquela idosa, incomodando aquele juiz, dia após dia. E aí a gente pode achar que reverência significa não incomodar Deus. Às vezes, nós podemos ser tentados a pensar que para ser reverente, eu não posso insistir, porque eu vou estar sendo esse chato. Eu vou estar sendo essa pessoa que incomoda. Eu vou estar, talvez, duvidando de Deus, porque eu pedi 2 vezes e Ele não me atendeu. Será que eu não estou tendo fé e estou tendo que pedir de novo? Reformado que nós somos, sabemos que Deus é soberano. Sabemos que Ele atende quando Ele quer, como Ele quer e quem Ele quer. Mas é porque Deus é soberano e é porque Deus é rei sobre toda a criação e porque Ele é nosso Senhor que cuida sobre nós, cuida de nós, cuida dos nossos dias, dos nossos passos, da nossa história. É exatamente por isso que Jesus insiste. Porque você sabe que a porta do céu, se ela não se abrir, não há outra porta pela qual recorrer. Jesus é a única porta. E por Ele ser a única porta, por Ele ser soberano, por Ele estar no controle, só resta pedir a Ele. Não há mais a quem recorrer. Você não pode recorrer ao seu chefe no trabalho, à sua esposa, ao seu marido, ao seu filho, ao seu pai, só a Cristo. Porque no fim do dia, é Cristo quem vai ouvir ou não a sua oração. E se você tem uma porta fechada diante de você, você pode bater, você pode espernear, você pode chorar, você pode fazer o que for. Aquela porta não vai se abrir, porque foi Cristo quem fechou. Do mesmo jeito, se Cristo abriu uma porta para que você tenha a oportunidade de passar por ela, podem chorar, podem espernear, podem falar o que for, você vai passar por aquela porta, porque o Senhor é soberano. E porque Ele é soberano, nós podemos pedir. Nós podemos confiar que Ele ouve a nossa oração. O nosso Pai não é uma dentre tantas possibilidades. Ele é a única possibilidade para tudo que nós precisamos. Às vezes, nós podemos achar que o nosso salário, que caiu na nossa conta, foi fruto do nosso esforço. Em certa medida foi. Mas você não sequer levantaria da cama se Deus não lhe desse saúde para trabalhar. Você sequer teria um emprego se Ele não abrisse as portas para que você assim tivesse. Então tudo, em última instância, tudo é pelas mãos do Senhor.
E é porque é pelas mãos do Senhor que nós podemos pedir e crer confiantes de que Deus está nos ouvindo. Talvez Deus não seja a resposta que nós queremos ouvir. É possível. É possível que a resposta que Deus tenha para mim, para o meu problema, para a minha angústia, para a minha desesperança, seja uma resposta amarga. Pode ser que seja uma resposta que eu não queira ouvir. Pode ser que seja algo que eu não quero. Pode ser que eu queira me enganar. Pode ser que eu prefira viver distante, a ouvir aquilo que Deus tem para me responder. Mas, definitivamente, a resposta do Senhor é a melhor resposta possível. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, das maiores às menores, das mais felizes às mais trágicas, do dia mais incrível da sua vida para o dia mais trágico da sua vida. Todas as coisas cooperam para o seu bem, se você é daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o propósito do Senhor. Quem tem plano B vai desistir de orar, porque vai ver que Deus está demorando demais, então ele vai querer fazer outra coisa. Vai tentar outro recurso. Vai olhar o mercado financeiro primeiro, vai olhar a concorrência, vai olhar a opinião dos amigos e das amigas, vai pedir conselho para fulano, para cicrano, vai procurar as emanações energéticas. Quem tem plano B vai para tudo que é lado. Mas tudo isso é perda de tempo. Tudo isso é bobagem se nós não percebemos que Deus é a única saída e a única esperança para todos os nossos problemas. Nós só vamos estar perdendo tempo, ou pior, vamos ser enganados pelo diabo, que vai usar de sinais, de falsos milagres, falsos sinais, para que nós sejamos enganados e achemos que Deus respondeu, quando na verdade é o diabo usando de coisas, de situações, de pessoas, para que nós tenhamos a ideia errada daquilo que Deus espera de nós. Se Deus não abrir a porta não será aberta. E se por acaso não estivermos atentos e o diabo abrir uma outra porta, pode ser que nós achamos que aquela porta quem abriu foi Deus. E talvez a hora que nós percebamos o nosso erro, talvez seja difícil de voltar atrás. Se nós conhecemos o Deus a quem servimos, se nós não mudamos o caráter de Deus e criamos um Deus segundo a nossa imagem e semelhança, então nós importunamos no sentido de que nós pedimos, porque sabemos a quem nós estamos pedindo. Nós insistimos, porque sabemos que o Senhor tem prazer de ouvir as nossas orações e de responder às nossas orações. Uma pessoa, quando ela está se afogando, ela não vai pedir socorro educadamente. Uma pessoa no meio do oceano, ao perceber que está se afogando, ela não vai parar de se debater, colocar a mão para fora da água e pedir: salve-me, por favor. Não, ela vai se debater. E se alguém chegar para salvá-la, ela vai se debater até que ela esteja segura, porque é o instinto de sobrevivência. Assim nós também não podemos parar de orar, não podemos parar de esperar no Senhor, não podemos parar de pedir até que Deus nos responda, quer pelo sim, quer pelo não. Nós precisamos orar, precisamos insistir, precisamos conhecer o Deus que nos ouve, para então orarmos para esse Deus. Não desista, não desanime. É difícil às vezes, mas continue orando, continue perseverando. O Senhor disse que a quem bate a porta é aberta. Aquele que procura, esse encontra. O Senhor disse isso. E disse também que aquele que vem até Ele jamais, de maneira nenhuma, lança fora. Então sabemos que nós podemos orar. Então a ideia não é sermos desrespeitosos com Deus. Não é impormos a nossa vontade a Deus. Não é exigir uma resposta de Deus. Mas é nós termos a ousadia, a fé, como diz o escritor aos Hebreus, de entrarmos ao trono da graça e diante do Senhor, colocar os nossos pedidos diante dEle.
para que Ele nos ouça e para que nós confiemos que Ele de fato irá nos responder. É bater na porta até que sejamos ouvidos. E aí eu pergunto, sejam honestos, a vida de oração, como anda a vida de oração? Será que nós estamos apáticos? Será que nós estamos orando apenas por burocracia? Sabe aquela burocracia? Você vai almoçar, você vai jantar, você faz aquela oração rápida que seus pais te ensinaram, mas porque é costume. Você acorda e repete alguma oração breve que seus pais te ensinaram, mas porque é costume. Você ora na igreja porque está todo mundo orando e ia ser deselegante você não orar junto com todo mundo? Como anda a nossa vida de oração? Jesus, através dessa parábola, está nos ensinando e nos chamando para bater na porta até que os nossos dedos criem calos, até que Deus nos ouça, até que Ele venha e nos responda, até o nosso coração arder, até as lágrimas caírem dos nossos olhos, até o nosso espírito estar quebrantado diante de Deus, até os nossos joelhos falharem, com amor, com fervor, com intensidade, com vida, e não como pessoas que parecem vivas, mas estão mortas, e oram daquele jeito. Ó Senhor, obrigado por mais um dia, Pai. Ó Deus soberano. Deus quer um povo com vida, quer um povo que o busque com verdade, com intensidade, com amor. Não é sair fazendo loucuras, pulando, esperneando, gritando, mas é ter amor, ter fervor, ter vontade. Todo homem, ou a maioria dos homens, sabe o que é torcer para um time de futebol. E sabe que você grita, sabe que você levanta, sabe que você vibra com o gol do seu time. As mulheres vibram quando descobrem que vão ser mães, a maioria pelo menos. Por que nós não vibramos quando nós estamos buscando a Deus, quando estamos falando com Deus, quando estamos orando, quando estamos ouvindo e lendo a palavra do Senhor? Por isso ore, busque a Deus, sem desanimar. Mas tem uma terceira coisa que o Senhor quer nos ensinar para que nós oremos até que Ele responda. A resposta, ela é garantida, mas o tempo pertence ao Senhor. Como eu disse, a resposta pode ser um sim, pode ser um não, mas ela vem. Só que ela não vem no nosso tempo. Veja, dos versos 4 a 8, Lucas, ele detalha essa história daquela mulher diante do juiz e diz que aquele juiz se incomoda tanto, mas tanto com aquela mulher, que ele acaba atendendo para que ela não continue molestando, não continue incomodando. E Jesus então diz, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha, Jesus está dizendo, é verdade, parece demorado mesmo, parece que Deus está demorando em responder. Você não está enganado não, de fato parece, de fato está levando tempo. Mas ele diz também que Deus fará justiça. Está implícito na afirmação dele. Ele faz uma pergunta, mas a resposta está implícita. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Qual é a resposta que a gente espera? É óbvio que sim. É essa a resposta da sua pergunta. Só que ele termina com o versículo 8 dizendo, digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Será que as pessoas terão paciência? Será que as pessoas esperarão? Jesus ele faz a grande promessa. Deus fará justiça aos seus escolhidos. Deus responderá, será justo e será misericordioso com o seu povo. Com aquele que ora, com aquele que o busca. Ele será justo. Lembra-se que eu falei do contraste? Jesus falou do contraste, do maior para o menor. E de novo, se até um ímpio, se uma pessoa ruim, se uma pessoa perversa, se um preguiçoso, se até eles são capazes de fazer o bem, quanto mais Deus, que é santo, que é justo e bom, não fará a coisa certa para aqueles que Ele mesmo amou e Ele mesmo chamou. E aí nós vemos a tensão. Jesus fala que Ele depressa
lhe fará justiça. Como pode algo ser depressa e ao mesmo tempo ele dizer que de fato parece que está demorando? Como é que o depressa pode estar demorando? Como é que o depressa envolve oração dia e noite? É justamente porque o tempo de Deus não é o nosso. Quando uma criança pede para os seus pais para que ela possa assistir TV, jogar algum joguinho, seja videogame, seja o celular, não importa. Quando ela pede para os pais para ter um momento com as telas, e ela ouve um não, o pai e a mãe dessa criança não estão dizendo para essa criança esperar por mero capricho. Na maioria das vezes, existem motivos por trás do não dos pais. Às vezes, os pais dizem não à criança porque ela deve primeiro fazer a sua lição de casa. Às vezes, os pais dizem não à criança porque é hora de comer. Às vezes, dizem não para a criança porque aquele é o momento em que eles estão, sei lá, numa visita, na casa de alguém, conversando com alguém. Ou pode ser apenas que o horário seja inconveniente. É tarde da noite, é hora de dormir. Então não é hora de estar no celular. Não é hora de jogar videogame. Não é hora de assistir televisão. É hora de tomar banho. Enfim. Os pais controlam e administram a rotina e o tempo dos filhos porque os filhos não têm capacidade e maturidade para organizar o seu tempo. Se você deixar uma criança na frente da televisão às 9 da manhã e deixar ela lá, se ela não for uma criança hiperativa, é capaz de se encontrar ela lá às 9 da noite. Se ela estiver jogando um joguinho, então, se você colocar um celular na mão de uma criança e deixar ao meio-dia, quando for meia-noite, é provável que ele esteja ainda com o celular. É muito provável, porque a criança não tem capacidade e não tem maturidade para administrar o seu tempo. A oração da viúva não era uma oraçãozinha, era uma oração por justiça. Não era um pedido qualquer. Era pela causa dela. Era para que lhe fosse feita a justiça. A nossa maior oração também deve ser: venha o teu reino. Deve ser por justiça. Mas, ainda assim, é possível que Deus demore. E a demora de Deus não é rejeição, mas é Deus administrando o seu tempo e a sua vida, para que você tenha a resposta certa, no momento certo, para que você perceba que Deus está no controle da sua vida, e que Ele está no controle das situações, e Ele está ouvindo, de fato, a sua oração. Talvez o tempo da demora é o tempo da sua paciência, da sua maturação, é o tempo da preparação. O povo precisou andar 40 anos no deserto, para só então entrar na terra prometida. Jesus, que foi o Israel perfeito, andou 40 dias e 40 noites no deserto, para só então iniciar o seu ministério. Moisés passou 40 anos no deserto, antes de liderar o povo. Às vezes, Deus demora, porque às vezes é porque Deus quer nos preparar, nos fortalecer. Deus quer que nós vejamos que na espera Ele está no controle. Que não adianta eu colocar as coisas no meu tempo, do meu jeito, elas não vão acontecer. E se acontecerem, darão errado. Eu não posso encher ninguém de falsas esperanças e de dizer que Deus não te ouviu por causa disso ou daquilo, e que certamente esta noite Ele está te ouvindo e amanhã você receberá aquilo que você tem pedido. Eu não posso fazer isso. Eu não sei quais são os planos de Deus. Às vezes eu não sei quais são os planos de Deus para a minha vida. Eu não sei o que Deus tem preparado para mim amanhã, daqui um mês, daqui uma semana. Eu não conheço todos os planos do Senhor. O que eu posso dizer, o que é seguro dizer, com base nas Escrituras, é que enquanto você ora, enquanto você espera, Deus está trabalhando no seu coração. Deus está trabalhando nas circunstâncias ao redor de você, nas pessoas ao redor de você, no mundo ao redor de você. Deus decretou, dentre tantas coisas, que Ele agiria
e que Ele mostraria o seu poder, e que Ele faria maravilhas através da oração do seu povo. Deus não controla apenas os fins. Deus não apenas diz o que vai acontecer. Deus está no controle dos meios. E Ele faz os meios atingirem os fins para o qual Ele decretou. Por isso Deus quer usar a sua oração. Não só para que você receba o que você está pedindo, mas para que você seja transformado e trabalhado por Deus. Para que, recebendo ou não o que você pede, você dê glórias e graças a Deus. E reconheça que Ele tem cuidado de você. Que Ele tem ouvido a sua oração. E que Ele de fato está no controle da sua vida. Por isso, pare de contar os dias, os meses, os anos, ficar nessa ansiedade de, meu Deus, por que ainda não? Meu Deus, por que ainda não? Apenas ore e confie. Pare de contar as horas, passe a orar porque o seu prazer e a sua esperança está em Deus. Porque se o seu prazer estiver em Deus, não importa se Ele vai dizer sim, não importa se Ele vai dizer não importa se está demorando, não importa se é rápido, o seu prazer não é a resposta que Deus tem para te dar. O seu prazer é Deus. E se Deus é o seu prazer, não importa a resposta que Deus vai te dar. Porque você se alegra e descansa no Senhor. Portanto, descanse, confie e espere no Senhor. Porque certamente Ele te ouve. Ele certamente te ouve. Descanse o seu coração ansioso, a sua angústia. Veja, Filipenses 4, Paulo vai dizer para a gente, não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas, o que eu faço para não ficar preocupado com coisa alguma? Porque falar é muito fácil, Paulo. É muito fácil você chegar aqui, subir num púlpito e dizer, não tem que ter ansiedade não. É que nem você virar para uma pessoa com depressão e falar, para de ter depressão. Resolveu o problema da pessoa? Para de ter ansiedade. Resolveu o problema da pessoa? Como eu resolvo o problema da ansiedade? Em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça. Nós despejamos a nossa angústia, a nossa dor, a nossa tristeza diante de Deus. E quando nós fazemos isso, descansando e esperando no Senhor, Paulo então diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja, é uma paz de Deus que não dá para explicar. É uma paz em que você pode ter todos os motivos do mundo para estar ansioso, para estar com medo, para estar triste. E ainda assim você está em paz. A ponto das pessoas dizer, como você consegue? Como você consegue viver tanta desgraça, ou viver tantos problemas e ainda estar em paz, e ainda sorrir, e ainda ter esperança? Você vai dizer, eu não sei, é Deus. Porque é uma paz que foge à sua explicação. É uma paz que não é logicamente deduzida, logicamente entendida. É uma paz suprema, uma paz que só Deus pode dar. Só que para que Deus dê essa paz e guarde o nosso coração, nós precisamos confiar e descansar no Senhor. Entregar os nossos pedidos a Ele, colocar as nossas preocupações e todas as nossas dores diante dEle. Não sei o que fazer. Deus parece não me ouvir e parece que nada nunca muda. Apresente diante de Deus todos os seus pedidos, toda a sua oração, todas as suas angústias. Apresente as suas dúvidas. Jó duvidou. E Deus não disse que Jó pecou. Jó errou? Jó errou. Jó levou uma bronca de Deus no final. Mas Jó permaneceu sendo fiel. Porque Deus reconheceu a dor de Jó. Embora Jó estivesse errado, Deus reconheceu a dor de Jó. Nós temos um livro que nós lemos hoje, que se chama Lamentações. Ora, um profeta tem um livro que se chama Lamentações. O que ele fez no livro? Ele lamentou. O livro todo é isso. Lamentações. Não é errado se lamentar diante de Deus. Não é errado entregar um coração triste ao Senhor. Dizer o porquê você está triste. Não é errado nem dizer para Deus que você está com dificuldade de crer, de esperar, de ter fé. De que talvez você não esteja mais crendo tanto assim. Deus trata o nosso coração ferido. Ele entende os nossos limites. Ele entende a nossa tristeza. E Ele atende as nossas orações. A paz que você, que nós somos incapazes de entender, que foge de qualquer lógica, é essa paz que guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo, quando nós estivermos ansiosos. Por isso, para concluir, Jesus ele termina com uma pequena frase. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ele ainda encontrará fé sobre a terra?
achará fé sobre a terra? Ele não perguntou se ele vai encontrar a igreja cheia, não perguntou se vão ter retiros super frequentados, ele não perguntou se as programações vão ser diversas, se as pessoas vão estar com as mãos levantadas aos montes, em estádios, ouvindo palestras sobre Bíblia, sobre religião. Ele perguntou: encontrarei fé na terra? Fé essa que ele está dizendo que nós devemos ter para agir como essa viúva, como essa senhora. O desafio de Jesus é simples. Jesus, o nosso verdadeiro juiz, o nosso Salvador, ele orou intensamente no Getsemane, a ponto de suar como sangue. A ponto de dizer a Deus: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus disse que a alma dele estava triste, a ponto de morrer. Jesus estava tão triste que ele quis morrer de tristeza. E ele perseverou. Ele foi até a cruz. Ele foi condenado. Ele foi torturado. Ele foi morto. Ele não parou no meio do caminho, apesar da sua tristeza. A ceia que nós teremos hoje, nós vamos lembrar disso, que Jesus não parou no meio do caminho. Ele pediu: Pai, afasta, se possível, esse cálice. Portanto, aliás, porém, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus orou e foi até o fim. Se ele não nos negou o seu próprio sangue, se ele não nos negou a sua própria vida, ele não nos negará a resposta que nós tanto pedimos a ele. Portanto, volte o seu coração. Volte o seu coração a Deus. Vá ao teu seu quarto. Ore. Depois ore amanhã. Ore no dia seguinte. Ore na semana seguinte. Continue orando. Continue orando você e Deus. Continue orando você e a sua família. Continue orando você e seus amigos. Mas continue orando. Ore até que Deus responda. Porque Ele certamente responderá. Amém?